Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Transforma Negócios. Nós facilitamos estratégias de negócios e nós ajudamos empreendedores cheios de dúvidas a transformar e a evoluir os seus empreendimentos. Então, se você é um desses empreendedores, quer evoluir o seu modelo de negócio, mas não sabe por onde começar e nem qual pode ser o seu primeiro passo, muito bem, você chegou num ótimo lugar. Eu sou o Bruno Ponte, sócio da Transforma Negócios, e vai ser um prazer para a gente estar junto da sua jornada. E hoje, sem mais delongas, a gente está aqui para falar de estratégia integrativa de negócios. E a estratégia integrativa, ela é um pouco disso que eu disse. Como que a gente pode olhar para a estratégia do teu negócio de uma maneira que a gente possa integrar diversas dimensões da sua própria vida e entender se você está empreendendo dentro daquilo que te faz sentido? Mas antes de mergulhar em tudo isso, eu queria apresentar quem está aqui comigo, que são os meus próprios sócios da Transforma Negócios. E aí, pessoal, como eu sempre agradeço os convidados, eu vou ter que agradecer vocês, meus sócios, que estão comigo quase que 24 horas. Então, obrigado, Raul, e obrigado, Bruno. Mas se apresentem para a galera que ainda não conhece a gente, está assistindo pela primeira vez. Pode começar, veterano. Ah, é? Olá, Bruno. 01, né? Olá, Bruno. Olá, Bruno. Olá, Bruno. Então, meu nome é Raul e sou sócio da Transforma. Vai ter prazer estar aqui. Estratégia integrativa é um tema bem simples, Tranquilo. né? É simples, mas é fascinante pra gente, né? E daqui a pouco a gente vai falar mais, porque realmente é um termo que, se você pesquisar no Google, você não vai encontrar muita coisa sobre isso, sobre estratégia de negócio integrativa. Porque, apesar de eu não gostar de dizer que é um método que a gente bolou, eu sou um pouco contra essas coisas, né? Mas é um termo que vem cada vez mais fazendo sentido para aquilo que a gente faz na prática, para o nosso negócio, e a gente leva isso para os negócios dos nossos amigos e clientes, né? Porque dentro do nosso próprio negócio, dentro da Transforma Negócios, a gente tem uma estratégia que é integrativa, que respeita o nosso espaço de vida, o que eu desejo, o que eu busco para a minha vida como pessoa, o que você busca para a sua e o que o Raul busca para a sua, né? Então, a gente está antecipando aqui algumas etapas, mas vai ser um prazer se você ficar conosco assistindo todo esse conteúdo aqui. Brunão? E que oportunidade de poder falar sobre esse assunto, desmistificar e simplificar algumas coisas. Eu sou o B2, ou Bruno Sampaio, eu sou sócio e estrategista da Transforma, e antecipando também um pouco do nosso propósito, meu papel hoje da Transforma, entre algumas atribuições, é facilitar a estratégia que gera riqueza, especialmente para as pessoas físicas. Muito bom, né? O Raul sempre cuidando da parte de inovação da Transforma, olhando para o futuro, né? O que mais? Tanta coisa, né? É tanta coisa para integrar, né? É. Só não fala o que a gente estava falando. Exato. Isso, tá bom. E eu, responsável pela parte do nosso produto, que é o Transforma 12 em 30 e 360, voltado para negócios, estratégia de negócios, né? Então aqui a gente já está falando um pouquinho do que é essa integração, né? Poxa, tem um cara dentro da Transforma que olha só para pessoa física, patrimônio, multiplicação, rentabilidade, uma série de coisas assim que a gente vai falar um pouco mais. E um outro cara que vai olhar para negócios, né? Para portfólio, empresas e uma série de outros fatores. E que legal poder integrar tudo isso, né? Mas como não vai ser monólogo, eu já estou falando bastante, eu já vou dar um freio passando para o Raul. Vai lá, Raul. Fala um pouquinho, por favor, cara. O que é, então, dá algumas definições para a gente, né? De um pouquinho mais, o que é a estratégia integrativa e, principalmente, no que ela se diferencia da estratégia tradicional. Interessante. Assim, acho que essas questões vale a pena conceituar. Primeiro, o que é a estratégia em si quando a gente fala de negócio. Tem muito lugar que a gente vai lá e confunde a estratégia com um planejamento estratégico. Estratégia é algo mais simples, mais na veia. A gente brinca que a gente faz estratégia mineira, né? De onde eu tô, pra onde eu vou, e o que eu faço e como eu meço ainda, né? E se algumas outras linhas, a estratégia vai ser que jogo que eu quero jogar, como que eu vou ganhar e que time que eu ponho em campo, com quem eu vou. Então, isso também é uma outra possibilidade. Então, não são PowerPoints com 100 slides bonitos e que depois fica numa pasta do... Antes ficava numa gaveta, né? Hoje em dia fica lá numa pasta do explorador de arquivos ou Windows Explorer, né? E se não for para ação, não serve. É uma mera lista de desejo. Então, a primeira questão é estratégia. E o integrativo, para mim,
veja se faz sentido para vocês também, o integrar uma coisa é de fato colocar um E gigante entre uma coisa e outra. É você, basicamente, toda vez que você for falar ou, você parar para refletir e pensar, eu poderia pôr um E no No lugar lugar do do ou. ou, e aí eu começo a integrar as coisas. Porque quando tem um ou, né, é detrimento. Restringe. Eu preciso escolher pessoa, cuidar de pessoas ou resultado. Então, e não é isso em detrimento daquilo. Exato. Pode ser pessoas e E resultado. quando a Esse é o gente fato, sai né? do ou, o ou é uma mentalidade de escassez, Limitação. limitação, restrição, e o E é uma mentalidade de integração e já vai mais a caminho uma mentalidade de abundância. Aonde, puxa, eu posso sim faturar e lucrar, crescer e continuar rentável, né? Eu consigo delegar e manter o olho do dono. Dá para crescer e a minha vida não ir embora junto com a empresa. Eu posso crescer e estar em harmonia com a minha vida. Então, são aspectos muito interessantes de quando a gente coloca a mentalidade do E. E eu acho bem interessante porque a gente na Transforma foi elaborando a nossa estratégia, olhando para a nossa própria vida e buscando compreender primeiro o que era riqueza para cada um de nós, onde aqui uma possível definição de riqueza é ter acesso que te faz feliz. Então, nessa possível definição, você tem acesso que te faz feliz, você pode se chamar de rico. Tem várias outras definições, não queremos esgotar o tema. Sim. E talvez seja uma definição e outra. Mas a gente vai percorrendo isso e a gente acaba definindo nossas estratégias para que elas integrem a nossa vida e não gerem limitações a nós mesmos, porque senão é interessante. Pode parecer um papo até muitas vezes esotérico do ponto de vista de negócio, porque foge do cartesiano e prático, mas eu já vi várias empresas que, por não levar em consideração ao que é bom, ao que faz cada sócio feliz, ao que faz cada líder feliz, que de forma não declarada, um sócio ou uma grande liderança-chave na empresa deseja que a empresa não cresça ou deseja que a empresa não faz mal, porque ele está da porta para fora concordando com aquilo, mas no fundo ele sabe que se a empresa crescer, a vida dele vai ficar pior. Então ele restringe aquilo, mesmo que de forma velada. Ah, pode acontecer tanta coisa, né, cara? Você pode virar um corpo estranho dentro daquela sociedade e, né, e ser expelido, né? Você sai daquilo, porque aquilo não faz sentido. Então, eu particularmente gosto de ter comigo essa definição da estratégia integrativa. Eu digo que ela é integrativa porque ela passa a olhar para diversas dimensões que a estratégia tradicional não aborda. Né? Então, muito mais do que olhar só para a estratégia, olhar para a cultura, para análise SWOT, missão, visão, valores, Inovação. né? Então, tudo isso a estratégia tradicionalista ela vai abordar, né? Então, aqui também não é uma crítica à estratégia tradicionalista, ao método tradicionalista, né? Mas é que para nós, acreditamos muito nessa outra metodologia que olha para a estratégia dos seus negócios, respeitando o teu espaço de vida, sua família, a família dos sócios, quem nós somos como pessoas, e os nossos próprios valores acabam entrando dentro dos valores da empresa. Né? Então, para mim, eu gosto muito dessa terminologia integrativa por isso. Né? E vale ouro, né? Até falando aqui, puxando para você, né, Brunão? Quando você foi chegar aqui para a sociedade, por exemplo, né? O primeiro ponto que a gente conversou foi sobre governança, visão, valores, um monte de coisa assim, para ver se tudo isso casava com o que fazia sentido para você na sua vida. Porque a parte técnica da execução do nosso produto, a gente Tira o pode comum. treinar um monte de gente para fazer isso. Sim. Mas, cara, você dá um match com a nossa cultura e tá integrado com visão, valores e o que, que a gente queria para a empresa e como que a gente quer desenhar essa empresa, né? Para a gente era mais importante naquele momento. E Né? como que eu integro também, ou conecto, gero um novo valor dentro do que vocês já estavam fazendo. Então, a palavra integração, para mim, duas palavras-chave vêm é conectar os diversos segmentos, as diversas áreas de uma determinada empresa ou de uma determinada pessoa e agir de forma colaborativa, respeitando cada indivíduo dentro daquele ecossistema.
Uhum. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então, num primeiro encontro, mostrar o canvas de governança, identificar os valores, identificar qual que era o meu momento, onde eu estava naquele momento e para onde que a gente estava indo. É. E veja, né, não é só isso, só a sociedade, só a governança, mas dando um exemplo, né, até colocando um pouco de tempo para quem estiver assistindo esse podcast, nós estamos em meados de 2024, começo do ano, mas recentemente, ao fim de 2023, nós fizemos um exercício de, cara, vamos alinhar a estratégia do próximo ano, né? Dentro de uma estratégia macro de 3 anos que a gente tem para frente, vamos olhar agora o próximo ano, 2024. E uma das perguntas que nós nos fizemos, inclusive foi uma das primeiras perguntas para desenhar a estratégia da nossa empresa é: o que você vai aprender esse ano? E você vai evoluir no quê? Que curso você vai fazer? O que você vai aprender? Como é que você vai cuidar da sua saúde esse ano? Então, veja, é até um sócio cuidando do outro, porque a gente entende que essa integração da sua saúde conta aqui dentro da empresa. A sua educação, o que você vai aprender, seus novos cursos, contam dentro da empresa. Então, veja, olha que olhar integrado, né? Não é assim, problema é seu, o que você vai aprender. Não. O que você vai aprender, vamos trazer para cá, né? O que eu vou aprender, vamos trazer para cá. Então eu gostei muito desse exercício nosso e aí até dizer, né, de onde surgiu estratégia integrativa das nossas vozes da cabeça, né? Quase isso. Exato. Do que a gente veio falando, se a gente recapitula como estratégia integrativa apareceu pra gente, eu acredito que virou uma boa síntese do que a gente fazia na prática, né? É. Poxa, como o nosso foco acaba sendo esses pequenos e médios empreendedores, né? Ou seja, os maiores pequenos, os menores médios aqui, ou seja, dentro dessa faixa, 80% da média empresa brasileira é familiar. É. Então, como que eu falo para uma empresa familiar que esquece a família, toca o negócio? Por definição, isso não existe. É bom ponto, né? Como que eu trabalho a estratégia de um negócio, de uma empresa que é familiar, sem levar em São a consideração família. esse universo, essa dimensão familiar, né? Para saber que tá todo mundo bem aqui dentro, né? E saber que, sei lá, quem me garante que não tem uma pessoa aqui da família que tá ocupando tal função e ele não brilha o olho, cara, não é aquilo que ele É quer. interessante, porque a estratégia cartesiana, que vem de um mundo de multinacional, né, multinacional corporativa, que quando a gente olha até a linha do tempo da estratégia, a gente vai lembrar que nos idos de 1980, a estratégia era orientada ao orçamento. Eu defino o budget, isso tem o orçamento, isso tem que acontecer, definam as metas a partir disso. Precisamos crescer mais 10% e temos que ter 15% de lucro. Definir a meta de crescimento de rentabilidade, executivos os contratei, se virem, a meta é essa. Exato. A estratégia vai evoluindo, as coisas vão tomando outra forma. Família já é muito claro para a gente que tem 3 eixos: o patrimônio, a gestão e a empresa. Eu não estou lidando com executivos de mercado. Então, que sentido faz eu pegar essa estratégia cartesiana e trazer para um grupo de familiares que confundem uma série de papéis e falam, tá aqui a meta, se virem. Não é isso que a gente vê funcionando. Eu preciso trabalhar de uma forma integrada, juntando os vários eixos e trazendo. Só que a boa notícia é o quê? Isso que serve numa empresa familiar, por exemplo, vai servir também para a nossa vida, vai servir para esse ambiente de pequena e média empresa, assim como serviria numa grande corporação. Mas o nosso foco aqui não é grandes corporações. Estamos aqui conversando e falando um ambiente prático e empírico com esses pequenos e médios empreendedores. Então, que gostoso poder ter clientes que são casais, e aí você senta junto com o casal e a esposa fala, a gente está planejando a vinda do nosso filho para esse ano e para o próximo. Como que a gente pode planejar a nossa estratégia? Que tipo de estratégia a gente pode ter para reduzir o meu grau de dependência, para eu conseguir estar no negócio e ter meu filho, e ter presença com meu filho. Isso é um exemplo de estratégia integrativa na veia. Riquíssimo. Ela não está pedindo para a empresa diminuir, ela não está pedindo para a empresa parar de crescer, ela não está pedindo para a empresa ter menos lucro. Ela só está pedindo para que leve em consideração a gravidez dela no contexto estratégico para ela poder estar presente com o filho dela. Perfeito. Isso provavelmente é uma definição de riqueza para ela. E por que não a transforma dentro do propósito dela facilitar uma estratégia que gere essa riqueza para eles?
Então, olha que exemplo interessante disso. A gente teve outros casos aí que a gente pode ir comentando durante Nossa, a também. gente tem case de clientes a rodo com E isso. essa evolução contínua, acho que o fit de valor representa muito isso. A gente entender qual que é a nossa proposta e o que o cliente percebe em relação a isso. E fazer uma estratégia integrativa personalizada é um dos nossos diferenciais. E uma coisa que me chama atenção também, é o próprio case que o Raul acabou de comentar, é uma questão complexa. A família é complexo, lidar com uma empresa é complexo. E exatamente por isso que a gente precisa de estratégia para lidar com esse mundo complexo, principalmente para que a gente consiga atingir aí na percepção de cada um que é sucesso para cada um, principalmente olhando o médio e longo prazo. Sim, nem fale. Mas assim, beleza, para quem que é então? Pequena, média empresa, mas tem para quem não é? Para quem não é isso? Ó, Eu por tenho, exemplo, eu tenho um perfil que eu diria que para quem não é. Vamos lá. então, e até pegando da onde veio, existe medicina integrativa, né? Ainda não tem estratégia integrativa cunhado, então acho que a gente vai terminar esse episódio e jogar na Wikipédia e falar que, né? Seja Vamos beleza, escrever, né? né? Vamos puxar. Mas medicina integrativa existe. Para quem que eu vejo que não serve medicina integrativa? Para quem não está aberto a falar da vida como um todo com um profissional. A quem não quer ter esse autoconhecimento, quem não ter. Ele quer remédio para resolver o problema dele de forma superficial. Ele não quer ir mais a fundo para entender o que de fato pode ser transformado para ser melhor. Então, para o mesmo cara que é melhor, o médico que prescreve o remédio, ele vai na farmácia, se entope de medicamento, mesmo que ele só tenha aliviado o efeito e não curado a causa, eu acredito que esse mesmo cara não vai dar liga É, com estratégia integrativa, porque é a ele está mentalidade. fechado, É a mentalidade, né? ele tem uma mentalidade fechada ao que de fato pode levá-lo ao que ele prega como sucesso. É. Porque talvez ele não queira assumir a total responsabilidade da própria vida e é mais confortável delargar as questões dele, porque se a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, Simpson, Homer. Frase dele, temos que dar o devido crédito aqui. 1990. Exato. Mas, cara, é legal assim, eu concordo. Não é para quem não quer transformar. Quem quer levar, mudar de nível o negócio. Eu até falei isso na introdução do episódio hoje, né? Então, se você é um desses empresários, empreendedor, que tem dúvidas sobre qual é o próximo passo do seu negócio, mas você quer transformar, você é público. Beleza. Mas quando não quer transformar, quando está confortável continuar a permanecer naquela condição, tá tudo certo, não é uma crítica a isso de forma alguma, né? Mas não vai rolar. A estratégia integrativa, né, de olhar para Total. esse todo, né? E dá até para dar exemplos aqui, né? Veja, aí você me ajuda também, Bruno. Exemplos de como funciona essa abordagem, né? Então, um exemplo, e comparando a abordagem da estratégia integrativa, uma abordagem tradicionalista, da estratégia tradicional, né? Então, um determinado cliente pode chegar para a gente, cara, tô com um problema no comercial, as vendas não estão funcionando, não tá vendendo, né? Então, numa estratégia mais tradicionalista, a gente faz uma análise SWOT, traça algumas ferramentas ali, etc. E tá, vamos aumentar a meta de vendas, vamos colocar dinheiro no marketing, vamos impulsionar tal produto e vamos tentar subir as vendas dessa maneira. Então, aqui, ponto final, estratégia tradicionalista. Claro que de uma maneira extremamente resumida, Perfeito. né? Mas e na integrativa? Eu tô falando que são cases reais, né, que a gente teve. Cara, vamos entender o que está acontecendo. Quem que está no comercial? Quem são as pessoas? Isso brilha o olho da pessoa. Ela está preparada para isso. Ela já ocupou outros cargos parecidos com esse, né? E aí Ela não, acredita no que vende, né? ela acredita no que vende. E aí não raro a gente identifica que essa pessoa está numa posição errada. E aí de novo, numa estratégia tradicionalista, manda a pessoa embora e contrata uma outra pessoa para o comercial. Mas numa estratégia integrativa, muitas vezes essa pessoa é a filha do dono. E como que a gente trata isso? Cuidando da família, do dono, da menina, da pessoa, do cara, do filho, né? Como que a gente trata essa situação cuidando bem dessa pessoa? Mas aí entra o E, como você disse. É cuidar bem do comercial e da pessoa. Não é um ou o outro, né? Então esse é um exemplo de abordagem que a gente dá, mas o Brunão também traz uma baita abordagem quando ele conecta o proprietário do negócio com rentabilidade, multiplicação, patrimônio, portfólio, né? Uma série de questões ali que você olha, né? Tempo de qualidade com a família, questão de saúde, a pessoa precisa estar bem para poder performar no trabalho dela e vice-versa, né?
E eu acho que uma questão que o Bruno Sampaio comentou, o mundo está cada vez mais complexo. Então, para um mundo cada vez mais complexo, o negócio precisa ser cada vez mais leve. E como que o negócio fica mais leve? Talvez eu estando mais forte. E como que isso acontece? Eu realmente me conectando com aquilo que me energiza, com aquilo que me faz bem. A gente teve aqui a entrevista com o pessoal da Mapa de Talentos, falamos sobre job crafting. Quem quiser, volta, acho que Qual é? 2 episódios. Fala o número do 2 episódio. episódios anteriores. 2 Ele anteriores. grava, cara. E a gente vai ter aí a questão do job craft, vocês podem ter um apanhado legal disso. Mas do ponto de vista da estratégia integrativa, a gente começa a ver como que principalmente para sócios aqui no caso, né? Como que a estratégia individual de cada um se conecta com a estratégia do negócio. Eu vejo que isso está no que o Bruno Ponte falou, né? Ou, puxa, o que cada um de nós aqui, enquanto sócios da Transforma, vai se desenvolver e o que tem na nossa estratégia que nos faz brilhar o olho, aumenta o faturamento da nossa corporação, aumenta o lucro, gera distribuição, essa distribuição multiplica patrimônio e ainda compra nosso tempo de volta para estar junto com as famílias, integrando um monte de coisa. Então, uma pergunta foi o que cada um quer se desenvolver. A outra, a gente brincou que era a meta AIAB, né? Que é Bahia, Casas Bahia ao contrário. Então, às vezes, de falar quer pagar quanto, né? Entre sócios quer ganhar quanto. Então, a pergunta quer ganhar quanto, ela pode direcionar o apetite de crescimento de cada um e a gente entender estratégias que alocam esse apetite também dentro de uma estratégia de crescimento. E graças a Deus estamos entre pessoas que têm fome. Então, a gente realmente tem a ambição e não a ganância de, né? E estamos crescendo de uma forma bem sustentável. Sim. Que o jeito que a Transforma cresce, a gente vê que faz bem para aquilo que nós entendemos como sendo riqueza. Né? Então, e aí mais um exemplo do porquê que é integrativo, porque a estratégia do negócio está integrada com a minha estratégia, com o que eu quero, com o que eu almejo de vida, inclusive considerando minha própria família, né? E ao mesmo tempo está integrado com a sua, ao mesmo tempo que também está integrado com a sua, né? E isso faz um casamento ali, né? Tudo fica abarcado dentro da Transforma, isso se transforma na estratégia do negócio, e aí a gente segue de uma maneira que acaba sendo leve pra gente. E até aqui um ponto, aqui um parênteses, ó. Se você não tem a sua estratégia definida, você está vivendo a estratégia de alguém. Mas se você é sócio de um negócio e não tem essa estratégia definida, e se você lidera outras pessoas, a primeira pessoa que você deveria liderar é a si mesmo. Aí volta na questão da autorresponsabilidade. E se isso para você dói e é melhor você desligar esse vídeo, volta na questão do médico que te receita, melhor ser em alguém que te receita remédio. É isso. Agora, se isso abre uma porta, aí a gente tem como conversar mais. Porque a partir do momento que você tem sua estratégia individual e seus sócios também, isso é aberto dentro do que for possível, Claro. que não cabe muitas vezes abrir tudo, mas abrir algo e a gente consegue daí entender a estratégia do negócio a partir disso. Óbvio, isso daí é para níveis mais elevados, né? Não é primeiro dia que a gente consegue isso, faz parte de uma jornada, né? Mas quando a gente começa a conectar esse tipo de coisa, a brincadeira vai ficando cada vez mais divertida, inclusive. Né? E você falou da autorresponsabilidade, mas eu falaria até do autoconhecimento. Vocês sabem do quanto eu falo dessa palavra dentro da nossa sociedade, que é realmente uma palavra que guia muito a minha vida, que é o autoconhecimento. Então, cara, para a gente poder aqui debater de uma maneira muito franca e aberta, e eu poder jogar para vocês dois meus grandes anseios, minha estratégia e como que a Transforma Negócio soma dentro de tudo isso, o autoconhecimento é fundamental. Quem eu sou? O que eu busco? Onde eu quero estar? Onde eu quero ficar posicionado? O que eu quero fazer? O que brilha meu olho? Tudo isso conta para desenhar a estratégia do nosso negócio, né? Então, eu gosto muito do casamento dessas palavras todas, né? A autorresponsabilidade, o autoconhecimento. Eu anotei aqui até um aspecto mais pragmático. A gente não está demonstrando aqui, mas a gente compartilha com os clientes, principalmente, os eventos que a gente vai, as metodologias que a gente utiliza para ter toda essa visualização e também para entender o que é riqueza para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Então, é ser eficiente realmente coisas que geram valor, né? Então, ó, bom ponto, porque eu tinha anotado aqui uma perguntinha para a gente percorrer, né? Como que a gente pode identificar as necessidades específicas de cada cliente e adaptar essas as abordagens integrativas, né?
E aí você falou num ponto, o Raul já tinha comentado, riqueza é um bom ponto de partida, né? Você perguntar para o cliente o que é riqueza para você. E se a gente tomar de exemplo o conceito que o Raul trouxe, né? De que riqueza é aquilo que te faz feliz, então, olha o autoconhecimento de novo, né? O que te faz feliz? Como que a gente conecta isso dentro da estratégia, né? E tem algo mais, outras formas de ir identificando as especificidades de cada pessoa? Como é que é? Ó, eu para mim, uma base que a gente veio trabalhando e que é interessante, mas isso depende muito do contexto de cada negócio. Mas o Ikigai, por exemplo, é uma base bem rica, né? Ou seja, o que do que eu faço eu amo? O que eu sou bom em fazer? O que eu poderia ser pago daquilo que eu sou bom e amo? E o que é bom para o mundo? Então é uma visão de propósito, né? Ou seja, o Ikigai acaba sendo nessa, salvo engano, a tradução é o que me faz feliz, né? É a Não noção recordo. prática de propósito de um ponto de vista oriental, né? Japonês a origem. Então, essa é uma possibilidade, né? Uma outra coisa mais prática também é, puxa, no meu dia, o que eu gostaria de continuar fazendo e o que eu faço que eu gostaria Tiraria, de né? parar, É. né? O que Então, gasta muito minha energia não é nem questão de quantidade de tempo. é de Esse é energia um ponto mesmo. legal que eu também abordei já algumas vezes em alguns clientes. Cara, desculpa, eu não consigo falar clientes, são amigos. Quem tá com a gente é amigo, né? Sim. Mas são perguntas que eu constantemente faço, né? Como é que tá a sua energia dentro dessa atividade, do que você faz, o que você tiraria, você não faria mais? Porque quanto mais a gente se conectar com aquilo que te brilha o olho, que você gosta, melhor resultado você vai ter, né? Mais conectado com o seu propósito, com o seu eu, com o seu autoconhecimento, né? Então, aí é uma outra abordagem, mas ela acaba ficando muito ao lado da abordagem do o que te faz feliz, né? O que é riqueza para você. Alguns insights me vieram olhando para a pessoa física, principalmente. Algumas perguntas que eu costumo fazer e que geram insights ricos. O que tira seu sono hoje? E listar essas respostas que vão vir à mente. E também o contrário, né? Quais são seus sonhos, mas o que brilha o seu olho? Então, são algumas perguntas que podem ajudar a pessoa ou o empresário a ter uma visão um pouco mais clara da onde ele está. E aí, naturalmente, entendendo as oportunidades, os modelos de negócio, para onde que ele pode ir em seguida. Ó, e aí vou até fazer um checkpoint aqui, paradinha. Quem me conhece sabe que eu falo muito checkpoint, né? Paradinha. Se você tá assistindo a gente aqui, já estamos com quase 30 minutos de episódio, né? Comenta aqui pra gente. Você já viu algo do tipo, alguma abordagem parecida com essa, de estratégia integrativa, mesmo que ela tenha outro nome, né? Algum tipo de estratégia de negócio que olha para a estratégia do teu próprio empreendimento à luz das dimensões da sua própria vida? Então, se você tiver algo aqui, comenta pra gente, porque a gente adora conhecer coisas novas. E se tem alguém já falando sobre isso, nós gostaríamos muito de estar numa mesa com essa pessoa e de trocar ideias a respeito disso, né? E se o episódio estiver legal, continua daqui para frente que a gente tem mais tema para falar. Excelente. E Boa? assim, uma questão que eu acho interessante é entender as fases de cada negócio, aquilo que a gente acaba pregando, né? O primeiro passo, até do nosso trabalho mesmo, é ter clareza, saber de fato, puxa, onde eu tô e para onde eu vou. Parecem coisas óbvias, mas não são. Você saber que a tua jornada começa de onde você tá, tem muita gente que quer começar de outro ponto, não quer começar de onde tá. Quer imaginar que tá em um outro ponto e ir para frente, né? Mas, Ou puxa, até tem uma visão errada de onde tá, tem uma né? visão errada de onde Deturpada, tá. né? E tá tudo bem, é comum. É E faz difícil nós parte. olharmos para nós, né? Então, Exato. quão bom que a gente tenha pessoas, e aí os sócios ajudam, mas se você não tem sócio, pode ser consultoria, um monte de outras coisas, que te ajuda a tirar essa neblina da frente e falar, ó, você tá imaginando que você tá lá naquele ponto 3, mas você tá no 2. Exato. Então, volta uma casa, jogo da vida, né? Volta uma casa, recomeça, joga os dados e vamos para frente, né? Porque a partir do momento que eu tenho clareza, sei de onde eu tô, sei para onde eu vou e sei qual é o próximo passo, porque estratégia e execução é lista de desejo, mas sobrevoar morro sem plano de voo é suicídio. Então, você tem esse E para colocar. Eu preciso de estratégia e execução. Então, tendo a clareza, esse é o primeiro ponto. O segundo no teu negócio é entregar e vender. Negócio que não entrega e vende não é negócio. E não é entregar e vender de qualquer jeito, é entregar gerando valor pro amiguinho, né, pro cliente que está do outro lado e fazendo lucro. Fazendo lucro, você vai poder trazer isso para a pessoa física, que o lucro é o grande bônus do empresário, e isso permite multiplicação patrimonial.
Então, puxa, pelo menos agora a gente fechou que você está num jogo chamado vida, você entendeu como que brinca esse jogo, gera valor para o outro, lucra e multiplica. Já é, pelo menos você está com uma liberdade financeira, inclusive encaminhada, não é conquistada, mas é encaminhada, pelo menos tem um mecanismo de libertação aí funcionando, e agora você pode jogar com mais alívio esse jogo e ver que o dinheiro virou a moedinha do jogo. A moedinha não é o jogo não é a moedinha, o jogo é a vida. Mas agora você tem mais clareza disso porque você está menos afoito no negócio, você tem que ficar pedalando e você não vê muitas vezes a linha final aparecendo. Então resolveu isso daqui, aí sim a gente pode falar de crescimento e aí toda essa questão do integrativo começa a fazer muito mais sentido e a gente vê clientes nossos, um outro casal que eu achei bem interessante, que puxa, começou a ver a empresa crescendo, ou seja, puxa, a geração de caixa aumentou seus 300%, a empresa em faturamento cresceu 15%, mas, puxa, começaram a ir para a academia, começaram a ter um tempinho mais... Qualidade de vida. Mais livre, começaram a fazer algumas outras coisas, ficaram até mais bonito, aquela coisa. Então, assim, é bem interessante a gente ver esse progresso, né? E ver essa integração de fato, você vê a empresa indo melhor e eles também. Para mim, o ponto que está por trás disso, e até já indo para uma próxima questão dessa abordagem integrativa, é que a gente acaba encontrando situações que são comuns a quase todas as pessoas, empresários, empreendedores, amigos que estão com a gente nessa jornada. E eu colocaria 2 pontos que são muito comuns de serem avistados nessa abordagem, que é o gap da consciência. É o que você quis dizer quando, na primeira etapa do nosso processo, é dar clareza. Né? Então, para mim, isso está atrelado aqui. Então, um dos pontos comuns de dores é o gap da consciência. Não compreender em que ponto você está realmente. E sem saber disso, você não consegue saber para qual é o próximo ponto. Né? E não compreender com clareza o mecanismo de funcionamento do negócio, de como ele gera valor e como você captura o valor em retorno. Então, esse é um ponto comum que eu acabo identificando. Né? O segundo ponto comum que eu acabo identificando nisso tudo, e aí queria ouvir vocês depois, né, é o gap da competência. Né? É acreditar que está fazendo algo da melhor maneira possível, né? E você não está desempenhando da forma como deveria. Ou você não tem todas as competências dentro do seu negócio que ele deveria ter. E aí você tem um gap de entrega e de venda. Né? Então são 2 pontos comuns que eu acabo encontrando nas nossas abordagens. E isso gera deficiência de capital, né? De capital e crescimento, né? Exato. Porque muitas vezes não fechou esse mecanismo. A consciência pode parecer um elemento muito subjetivo para falar de empresa, mas quanto mais alto, quanto mais longe você enxerga, mais você consegue se antecipar a questões de mercado e pavimentar o caminho que o seu negócio vai. Já viram aquela coisa que muitas vezes alguém de mentalidade... Não queria falar pobre e rico, mas vamos falar assim para fins didáticos, vai? Um pobre ganha na loteria, depois de um tempo volta a ser pobre, né? E um rico perde tudo e muitas vezes volta a ser rico. Então esse é o efeito que a consciência tem, porque eu me abro, eu consigo enxergar longe. Então aqui a gente não é coach, não é terapeuta, a gente não vai ficar aqui aplicando técnica motivacional para você abrir sua cabeça. Mas o exercício da expansão de consciência de uma forma estratégica, isso a gente vê como muito pertinente. Só de você se permitir sair da ilha para ver a ilha, né? Já muda o ponto de vista e você pode enxergar que aquilo que você achava que era um continente inteiro é mais um negócio no meio de milhões e é apenas uma ilha. Então, tomar consciência disso já ajuda bastante já, né? Você também deve encontrar muito ponto de dor em comum entre as pessoas que você acaba tendo ali com você, né, cara? Sim, uma coisa que às vezes no mundo dos investimentos, principalmente patrimonialmente, as pessoas vão com muita sede ao pote, elas acham que elas vão obter um resultado sem necessariamente plantar e regar aquela sementinha. Então a gente, tanto na parte de negócio quanto na parte da pessoa física, a gente deixa muito claro que não é fácil, mas como é a nossa vida, vale a pena você se aprofundar nas ferramentas, nas estratégias que você está utilizando e principalmente em quem você está confiando para facilitar que a estratégia chegue até você. Que você entenda onde você está e quais são as ferramentas, as alavancas que vão potencializar, principalmente os resultados, que é o que a maioria das pessoas estão buscando. Então, assim, ter clareza é fundamental, a autorresponsabilidade, ter clareza e a estratégia, naturalmente, você precisa executar isso. Então, agir.
é exatamente isso que a gente vai catalisando nos nossos amigos e clientes. E aqui é interessante que finanças é uma ciência, de mais nada, comportamental. Sim. Então, eu falo que, puxa, finanças demorou um pouco. Acho que eu comentei em algum episódio isso daí, mas demorou para cair minha ficha que, em termos de finanças, de investimento, o desafio é você ser mediano pelo máximo de tempo possível. Não você ser excepcional em pouco tempo, porque isso é variável de mercado. Se fosse possível fazer isso, ia ter benchmark para tudo quanto é lado. Então, agora, ser mediano por muito tempo é o que faz, né, um Buffett ser o que é, aquela coisa toda. Então, você conseguir crescer 15% ao ano por 50 anos, esse é o desafio. Esse é o desafio. Isso é muito mais sobre comportamento do que qualquer outra coisa. Só que você ficar esperando crescer 15% ao ano por 50 anos, baseado em economias, é uma mentalidade mais restritiva do que você procurar entender o que gera valor para o outro, como que você embrulha esse valor com nota fiscal, como que você lucra com isso, e aí sim você multiplica e o 15% ao ano vai ficando menos pesado ou leia-se mais leve de se conseguir, porque as pessoas mais ricas do globo vão ser ou empresários ou investidor. Um profissional liberal, seletista, esse episódio não é para você? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas é uma questão da gente se trabalhar com a realidade em termos de mundo e não foi a gente que inventou esse tipo de É coisa. estatístico, é dado. É estatístico, Né? faz Não é uma parte. opinião. Né? Tem que Exato. deixar muito claro que isso não é uma opinião. Isso é um fato. Isso é dado, é fato, né? É isso. E aí, cara, eu começo a dizer que quando me perguntam, né, tá, mas e aí, o que a Transforma faz, né? Se eu ficar com a Transforma, o que eu vou ter de benefício, né? Mas eu nem digo que é benefício. Eu gosto de dizer que as grandes oportunidades que as pessoas têm em ter uma estratégia integrativa é mais leveza, mais clareza dela para com o negócio dela. Tá? E aí uma coisa que eu ouço muitos nossos amigos, clientes dizendo, né, cara, vocês têm o nome certinho, porque vocês transformam. Né? Então, eu já tive a honra, a alegria de ouvir isso algumas vezes. Cara, minha empresa era de um jeito A, e hoje, passado um tempo, ela é de um jeito B, que é muito mais legal. Né? As pessoas estão envolvidas na estratégia, todo mundo sabe para onde a gente está indo, o clima é mais legal, a harmonia, a colaboração, a contribuição, a comunicação e os resultados. Então, a mentalidade do e não do ou. Né? E a gente tem vários exemplos como esses, né? De empresas que se transformaram, você acabou de citar uma, né? De, cara, uma empresa que cresceu 15% em faturamento, aumentou em 300% a geração de caixa, e o cara tem tempo para ir na academia, cuidar dele, cuidar da família, ficar com a esposa, ficar com o filho que ele não ficava antes. Né? Então, cara, baita transformação, e aí eu diria que essas são as oportunidades sobre a mesa. Se isso faz sentido para você como empresário, como empreendedor, bem-vindo, vai ser um prazer ter você conosco, né? Mas é importante dizer que leva tempo. E aí entra essa consistência que o Raul comentou, né? É mediano pelo maior tempo possível que eu puder, né? E, aliás, um aspecto que você comentou que é legal, tem vários prismas do que é integração, né? Mas essa integração da estratégia com todas as pessoas que estão dentro da corporação, porque uma coisa é no ambiente do sócio, integrar a percepção de cada sócio. Leia-se governança, a mínima necessária. Conectar essa governança com a estratégia, conectar a estratégia com visão de futuro, inovação, nome bonito disso, ambidestria. Legal. Mas daí quando eu começo a envolver a corporação porque o grau de consciência dos sócios aumentou, eu começo a ter transparência. Transparência me permite ter muito mais agilidade na comunicação. E qual que é o segredo para sobreviver esse mundo complexo? Agilidade. Mas a agilidade vem com autonomia para quem está na ponta. E como que eu consigo isso sem integrar as pessoas que estão ao redor? Vocês podem ver que empresas globais, a gente pode citar uma Michelin, por exemplo, tinha lá seus 10 níveis hierárquicos, era tanta gente mandando em tantas outras pessoas que o que um falava no telefone sem fio, né? Vamos para cá, daí todo mundo, vamos para lá, aquelas coisas. Já está enxugando o nível hierárquico e uma corporação com centenas de milhares de pessoas no globo consegue sobreviver com 4, 5 níveis hierárquicos aí no máximo. E eu vejo empresas pequenas, muitas vezes com 5, 6 níveis entre quem manda, tal, o gerente, o diretor, tá? Isso vai virando burocracia e vai minando energia na corporação,
vai minando inovação, vai minando agilidade. Então, ao você diagnosticar a sua empresa, conta quantos níveis hierárquicos tem entre o dono e qualquer pessoa na corporação. E quantos níveis tem entre o dono e quem está lá fora. Se passou de 3, 4, ponto de atenção. Sim. E como que a gente integra todo mundo para ter menos níveis aqui no meio e conseguir ter mais agilidade, mais fluidez na comunicação. Isso é resultado na veia. Sim. Você está tendo um olhar para pessoas, para resultado, agilidade, geração de valor para o cliente, que tem maior tendência de aumento de faturamento, lucratividade e engajamento. E eu lembro de alguns cases que o Bruno teve envolvido, né, cara, de que muitas vezes o empreendedor ele tem outros negócios ali também. E aí o Bruno traz uma abordagem de olhar para esse portfólio de negócios. Vamos calcular quanto que cada um te traz de retorno aqui, até chegar no valor por hora, né? Quanto custa a sua hora, né, cara? E não raro você encontra ali o cara depositando fé ou tempo, energia, um monte de coisa onde não deveria, porque tem pouquíssimo retorno, né? E a vaca leiteira, onde dá mais retorno, não tem esse investimento. Aí vão entrar outras questões, porque como a gente está dizendo, a estratégia é integrativa. Né? Se o teu olho brilha mais naquilo que dá menos retorno, mas é teu sonho, tá tudo certo. A gente fala que não tem o certo e o errado, mas a forma como você encara o seu negócio, sabendo que todos os meses você vai ter que vender, que a gente tem vários episódios falando sobre isso, né? Que é um caiaque. Beleza, você sabe que você vai ter tem que remar todos os meses, você vai ter que se fortalecer para fazer isso acontecer. Aí você tá com aquela crença que logo o seu negócio vai virar um caiaque sem que você faça uma lancha, né? Você tem aquela recorrência, sem que você adapte ou mude alguma estratégia, dificilmente isso vai acontecer. Ou que você fica esperando o mercado. Ah, não, é que esse ano o Exatamente. mercado foi ruim. Tá, foi, pode até ser. Então, uma importância disso é você ter clareza de como você encara os seus negócios, o seu patrimônio, o que você pode realmente esperar com relação ao que você está fazendo, saber o esforço versus o retorno que você está tendo, o risco também, às vezes, que você está correndo. E aí, alguns exemplos práticos que a gente tem de alguns clientes que eu peguei também, que estavam com vocês na parte de empresas e eu entrei na parte da pessoa física, alguns testes que estão em práticas dentro da própria empresa para geração de novas riquezas ou com foco em inovação, ou pessoas que também começaram, além do negócio deles, a testarem outras oportunidades sem desvio de foco. Então, os intraempreendedores e as pessoas que estavam empreendendo fora dali, né? E não bastante, aí na prática, como lido com a questão patrimonial e também focado em investimentos, clientes que além do negócio, que é o foco principal, conseguiu gerar valor, capturar o valor em retorno, né, que é fazer dinheiro, e colocou esse dinheiro para trabalhar ao favor dele num cenário de tempo. E aí, alguns exemplos práticos aí de ganhar 400, 500 mil reais em 12, 16 meses. Então, isso é realista, mas, de novo, cada um tem o seu contexto e o seu momento. Claro, claro. E até a gente comenta isso, né? Que no caso da Transforma mesmo, aí falando dentro do meu prisma, mas é algo que é comum a gente, né? Você fala, calma, você tem sociedade em vários negócios. Toda essa questão da estratégia se aplica primeiro em casa, que um dos nossos valores é casa de ferreiro e espeto de aço inox. Então eu não posso falar para quem está atrás dessa câmera aqui me vendo algo que eu não aplique, que eu não tenha de fato tido resultado com aquilo. Até porque toda relação no Transforma é baseada em resultado. Não em participação em resultado, mas em condição de ter resultado. Se não tiver, a gente até ajuda a pessoa na sua transição em outra esfera, mas se não tiver... Então, veja, uma coisa é outra. A gente integra até isso, né? A tua estratégia, o teu negócio, a tua vida e resultado. Se não tiver tendo resultado, a gente não está tendo competência para executar a estratégia que a gente desenhou e não faz sentido para ninguém isso. Claro. Mas quando o meu primeiro filho nasceu, né? Ou seja, o Otto, calma aí, trabalhando mais de 400 horas no mês, um monte de coisa, tal. E parece um contrassenso, né? Um paradoxo falar que a gente abriu mais um negócio para ter mais tempo. Então, que barato, e hoje eu vendo, né? Daqui a pouco ele vai fazer 4 anos, eu olho para trás e falo, nossa, que bênção a Transforma na minha vida, porque o grau de integração que hoje eu tenho, puxa, eu posso levar meus filhos para a escola, eu posso buscar eles na escola, e eu de vez em quando eu vou levar eles, vou a pé ainda de vez em quando, então, e passa por uns prédios, tem uns consultórios no caminho assim, tudo espelhados, né? E eu tenho esse privilégio de me ver, né? Literalmente me ver levando meus filhos na escola. Eu olho assim e falo, cara, que gostoso. Era nisso que eu me enxergava. Que bom que minha jornada e meus esforços me trouxeram até aqui. Isso me faz feliz. Isso, para mim, é riqueza.
E não é dizer que o resto não importa, muito pelo contrário. Mas numa visão integrativa, o que te faz feliz? É isso. O que é riqueza para você? E como que a gente determina e conecta os pontos da onde você está para onde você vai? E não é uma linha reta. É um caminho tortuoso, não dá para determinar quais trajetórias, quais territórios a gente vai explorar, mas a gente sabe que tem um passo a passo. É isso. E ele leva começa, tempo, né? Não é em um ano, leva tempo. não tem um tem processo, milagre, tem jornada, não é fácil, esforço. e quando nós estamos com o umbigo no balcão, a gente também precisa de olhar de fora. Exato. E é com essa humildade que a gente recomenda aos demais que também busquem o olhar de fora. Porque mesmo a gente dominando esses prismas do ponto de vista técnico, ou dominando aquilo que é necessário para o nosso contexto, com a humildade devida, a gente precisa de ajuda. Porque quando você está com o umbigo no balcão, o ponto de vista é outro. Você está envolvido. Mas você tocou num ponto bom, porque eu ia perguntar daqui a pouquinho, né? Que dica você dá para quem tá começando? Já foi a aí, dica, né? já, Já foi a pô. dica, né? Eu ia falar algo um pouco parecido, que eu acabei adiantando também, mas eu acho que o autoconhecimento é fundamental. É muito fundamental, sabe? Você tem que se entender como pessoa, o que você quer, porque você tinha esse autoconhecimento. Você sabia que valor, que riqueza para você era o tempo com seus filhos, né? Levar eles para a escola e uma série de outros fatores. Eu, graças a Deus, tenho muita clareza também do meu propósito de vida, onde eu quero chegar e que posição eu quero ocupar, né? Então isso contribui muito para o meu processo de estratégia integrativa, de que eu tenha muita clareza de tudo isso, né? Aí eu consigo desenhar o caminho, né? Que, como você disse, vai ser tortuoso, vou ter que ter plano B. É normal, faz parte, né? Mas quando o destino está muito claro, ele vira o teu sonho, né? E você vai remando para esse teu sonho. Até conectando o que você está falando, e aí eu estou falando duas coisas, né? Mas assim, eu acredito que um evento que a gente fez, o Conexão que Transforma, foi bem feliz na provocação. Ou seja, quem está começando, começa pelo quem. Quem é você? Para quem você gera valor e quem vai junto com você nessa jornada. Porque a partir do momento que essas 3 perguntas não vêm respostas claras para elas, tá tudo bem. Mas entenda que é o ponto que você está na jornada. E os percalços que você vai passar é a vida te dando oportunidades para você responder essas 3 perguntas. E se você encarar que o que está acontecendo não é porque a vida é injusta, porque negócio é difícil, porque a trajetória, o problema é o cliente, o governo, o funcionário, mas sim porque você está procurando responder essas perguntas, a jornada fica mais sobre aprendizado, e eu sei que é fácil falar de fora, né? Porque às vezes negócio, empreendimento é um perrengue chique, ou seja, você passa perrengue direto e não é fácil, mas fica mais leve se você encarar que, puxa, eu ainda não sei, e é por isso que está sendo tão desafiador, porque o fácil do amanhã é o difícil do hoje. Mas veja que nós, apesar, é como você disse, eu sei que o processo não é fácil, e a gente sabe mesmo, porque a gente está fazendo na prática. Nossa, as inovações daquilo que a gente não sabe fazer, entrar no digital. Depois eu conto minha jornada para entrar no digital, a batedeira que for. Mas a gente tem que aprender. Tem que aprender, e assumir o cima. papel de que eu preciso aprender, mas a gente vai fazendo essa jornada juntos e etc. E aí que volta essas 3 perguntas. Quem é você? Aonde você está na jornada hoje, né? Para quem que você quer gerar valor ou para quem você gera e quem está do seu lado. Com essas 3 respostas, cara, acho que não tudo, mas muita coisa se esclarece e mostra, abre alguns caminhos para você, né? E para mim fica evidente, o Raul falando da vida particular dele, o Bruno Ponte falando da vida particular dele também, e aí respondendo quais dicas a gente pode deixar para quem tá ouvindo a gente. Daí são dicas que eu acabei usando também, então falando da minha vida, para ver como que essa integração ela acontece da porta para fora e da porta para dentro também. Então, vocês já falaram a mentalidade aberta. Então, ter mentalidade aberta é fundamental, que a gente vai cair, vai desaguar na mentalidade, então isso é fundamental. Autoconhecimento é algo que eu acredito tanto, que me representa praticamente 100%. Selecionar os ambientes, que foi através dos ambientes que eu selecionei, ou que o meio me colocou e eu valorizei e identifiquei, que eu consegui fortalecer a minha própria mentalidade, então uma coisa alimentando a outra, então é o E, realmente. E o foco, que é gerar valor para as pessoas. Então, tudo que a gente falou vai começar você olhando para dentro de você e como que você consegue gerar valor para o próximo e fazer esse mecanismo acontecer na prática. E até olhando para uma visão de futuro,
já caminhando para um fim. Se você esteve até aqui, obrigado. Espero que o papo esteja agradável e trazendo um pouco mais de luz para você, ajudando de alguma maneira, né? Mas olhando para o próprio futuro, né? Eu vejo que o futuro da estratégia é cada vez mais integrativo. Talvez deem outro nome ali na frente, nós não sabemos, né? Mas eu não vejo um outro futuro diferente desse. Eu não consigo mais ver uma estratégia de negócios que não envolve as pessoas, a camada de liderança, de gestão, né? Eu não consigo mais ver isso como futuro, como inovação dentro da estratégia, né? O que virá, não sabemos. A gente tem algumas hipóteses, algumas pistas aí pelo caminho, né? Mas é interessante pensar que o método da estratégia feita por o alto clero lá em cima, que eu vou mandando todo mundo fazer aqui embaixo, ele cada vez mais perderá valor até nos aspectos de liderança, de gestão e liderança, né? Total. E até uma coisa interessante, daí estou falando de perspectivas mesmo, né? Mas quanto mais forte a tecnologia ficar, eu tanto tenho que olhar como eu integro a tecnologia dentro do negócio, mas também como que eu gero mais valor para quem está lá fora através dessa tecnologia, porque não raro eu integro uma tecnologia e fica comoditizado, né? Então agora todo mundo atende de tal forma tecnológica. Então, o diferencial muitas vezes é escrever uma carta. E essa carta vai gerar um baita de um valor para quem está do outro lado. Só que esse é o tipo de insight, o tipo de coisa que só o ser humano vai ter. E se eu não integro a perspectiva humana dentro disso, e quanto mais tecnologia tiver, eu acredito, e a gente aplica isso na prática conosco, mais a gente vai ter que integrar natureza e espiritualidade também nas perspectivas. Nossa, mas é muita coisa para ver. Eu acho que difícil é morrer sem perceber. E a estatística de mortalidade de empresa visto o Sebrae no Brasil é de 50%. Eu acredito que é melhor a gente fazer parte da estatística da perenidade, da riqueza, da prosperidade, do que morrer sem perceber. E aí vai outra dica, né? A gente estava falando de dicas para quem está começando e quer conhecer um pouquinho mais da estratégia integrativa, né? Realmente, é muita coisa. O integrativo, integrar todas essas dimensões é muita coisa. Começa onde você está, usa o que você tem e faz o que você pode. Excelente. Então, cara, busca clareza primeiro, entende teu mecanismo de negócio, como que ele gera renda, como você gera valor. Começa por aí. E depois a gente vai conectando para ter cadência mesmo, né? Depois a gente conecta mais características, conecta mais dimensões, né? Então, se a estratégia integrativa quer olhar para diversas dimensões, comece pela primeira. É isso. Segunda, a terceira, e aí eu vou até parafrasear como o Raul diz, né? Tem algumas construções que são como condomínios de casas, você pode construir várias casas ao mesmo tempo, tá tudo bem, mas tem construções que são como prédios, e para você construir o segundo andar tem que passar pelo primeiro antes, e assim sucessivamente. Então eu diria que essa estratégia integrativa é como a construção de um prédio, onde você tem que começar pelo subsolo, térreo, primeiro andar e assim sucessivamente, né? Excelente. Senhores, como a Transforma Negócios trabalha com estratégia integrativa e nós fazemos isso na prática, eu preciso terminar esse episódio porque eu preciso ir para casa, que é aniversário da minha esposa. Aí sim, muito bom. E isso é para provar. É verdade, tá? É verdade. Por governança, eu não posso nem reclamar. A gente combinou. Os principais valores. Família é o primeiro grande valor nosso. Muito bom. Né? Então, se você ficou até aqui conosco, muito obrigado. Como eu disse na introdução, se a Transforma Negócios puder fazer parte da sua jornada e te ajudar com estratégias integrativas que olhem para todas as dimensões do seu negócio e da sua vida, conta com a gente. Para a gente vai ser um prazer gigante. Até o próximo episódio.